Vou começar a pregar a palavra de Deus agora. Aleluia. O título dessa mensagem é Grande Fé. Deus está chamando todos vocês para terem uma grande fé, para terem uma fé maior do que a que vocês têm agora. É hora de se levantar com uma fé maior que agrada a Deus e leva muitos milagres em sua vida. Amém? Hebreus 11:6. E é impossível agradar a Deus sem fé. Quem deseja se aproximar dele precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Então você precisa, se quiser entrar no reino dos céus, receber os milagres, as bênçãos, a vida abundante que Deus tem reservada para você, como parte da sua herança como filho de Deus, você precisa ter fé. Você precisa ter fé de que Deus existe, mas também há um significado mais profundo da fé do que apenas acreditar que Deus existe. Mas é crer em tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Então, tudo o que Deus é cheio de amor e sem condenação. Sempre cheio de amor, e você precisa crer nisso. Então, quando surgirem outros pensamentos em sua mente, você tem uma escolha a fazer. Você vai acreditar nas mentiras de que Deus está te condenando ou na verdade de que Deus é por você e te ama sempre, não importa o que aconteça, mesmo se você caiu, mesmo se você cometeu um erro. Você tem que fazer essa escolha sobre o que você vai crer. Você tem que crer que Deus é tudo o que ele é e que ele é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Ele entende o que você está passando. Ele tem compaixão por você. E o amor dele é maior do que qualquer amor que você já tenha experimentado nesta terra. Você precisa ter essa fé em quem ele é. Isso que significa quando a Bíblia diz que não podemos agradar a Deus sem fé. É muito importante ter essa fé no coração para poder receber de Deus e agradá-lo. Você também precisa ter fé no que Deus faz. Deus traz cura para os doentes. Pelas suas pisaduras somos curados. Deus destrói as obras do diabo. A unção dele destrói todo o jugo. Ele expulsa demônios de vício, ansiedade, depressão, enfermidades, maldições geracionais, feitiçaria, espíritos sexuais impuros. Ele expulsa todos eles. É isso que ele faz. Isso é o que ele quer fazer na sua vida. Você precisa crer nisso. Esse é o significado da fé em Deus. Aleluia. Mas você também precisa ter fé que ele é recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Isso significa que você precisa crer que ele quer te abençoar. Ele quer te levar de glória em glória. Ele quer te trazer vida abundante. Ele quer te levar além de onde você está agora, para a glória dele. Você precisa crer que os melhores dias estão à sua frente. Você precisa crer que a promessa que ele falou com você vai se cumprir. Não importa como está parecendo agora, você precisa crer que ele tem algo maior preparado para você. E esses milagres vão acontecer, essas promessas vão se cumprir. Aleluia. Esse é o significado da fé, resumindo. E nós não podemos agradar a Deus sem fé. A coisa mais importante que devemos fazer nesta terra é agradar a Deus, amém? Nada mais deveria importar, é muito simples. Essa deve ser a intenção do nosso coração todos os dias. Eu quero agradar a Deus. Se essa for a sua intenção, você estará na vontade de Deus. Você terá uma fé que libera milagres. Você verá as promessas se cumprirem. Você terá vitória sobre o diabo. Você resistirá a toda tentação. Se você simplesmente fazer disso sua maior intenção, sua maior paixão, sua maior missão e meta todos os dias. Eu quero agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. É muito simples. Aleluia. Então, não podemos agradar a Deus sem fé, porque Deus está no reino da fé. Tudo o que vem do reino é baseado em fé. E Deus quer que recebamos dele,
para receber dele, temos que ter fé. Deus quer te usar como um vaso. E para ser um vaso, você precisa ter fé. Não há outro caminho. Então, para fazer o que Deus quer que você faça nesta terra e para receber o que Ele quer que você receba, para que você possa ser uma luz para o mundo, você precisa ter fé. É por isso que não se pode agradar a Deus sem fé. Então, agradar a Deus é ter fé. Então, sua prioridade precisa ser agradar a Deus todos os dias e, tanto quanto isso, manter sua fé viva. Aleluia. Mateus 8:5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, suplicando por ajuda e dizendo: Senhor, o meu servo está em casa paralisado, com uma dor intensa e terrível. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas apenas diga a palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade de um superior, com soldados sob meu comando. E eu digo a um: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em ninguém em Israel encontrei uma fé tão grande como esta. Digo-vos que muitos gentios virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão para festejar a mesa e desfrutar das promessas de Deus com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, porque me aceitaram como Salvador. Enquanto os filhos e herdeiros do reino, os descendentes de Abraão que não me reconhecerem como Messias, serão lançados nas trevas exteriores, naquele lugar distante do reino, onde haverá choro, tristeza, dor, ranger de dentes, angústia e ira. Então Jesus disse ao centurião: Vai, seja feito conforme você creu. E o servo foi restaurado à saúde naquela mesma hora. Há muitas coisas nesse verso. Esse versículo é muito profundo, traz muita revelação. É um dos meus trechos preferidos da Bíblia. Por quê? Porque revela o tipo de fé que Deus está procurando, o tipo de fé que toca o coração de Deus. A fé maior que ele deseja que todos tenhamos. Uma fé rara, mas que Deus está nos chamando para alcançar. Então, aqui Jesus está realmente maravilhado com a fé desse homem. Agora, ele era um centurião, um soldado romano, um gentil, não era israelita, um gentil. Ele teve uma fé maior do que qualquer um que Jesus tinha visto até então, incluindo todos em Israel, todo o povo de Deus. Ele teve uma fé maior. Agora, algo muito poderoso nesse trecho é que esse homem entendeu o reino espiritual, entendeu o reino da fé, o reino dos milagres. Ele entendeu como Jesus se move, como os milagres acontecem. Ele compreendeu isso por causa da humildade. Seus olhos espirituais se abriram e ele pôde enxergar e entender. E ele entendeu a autoridade. Você vê com a religião, quando você está com o vinho velho, sem humildade, preso à religião, como os fariseus, eles não conseguiam reconhecer o reino espiritual onde Jesus opera. Eles não conseguiam entender como os milagres estavam acontecendo através de Jesus. Eles apenas rejeitavam, rejeitavam, rejeitavam. Mas como esse coração humilde do centurião, seus olhos se abriram e ele entendeu o reino espiritual. Ele entendeu como os milagres acontecem. E o que ele entendeu foi isso. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre todos os poderes demoníacos. Ele entendeu que era simplesmente pela autoridade que Jesus carregava que os demônios saíam, que as enfermidades iam embora, que os milagres aconteciam. Era isso.
Agora, os fariseus e aqueles presos à religião, cujos olhos não estavam abertos, não tinham essa revelação. Estavam ocupados pensando que milagres só poderiam acontecer através de rituais, como se jejuarmos tantos dias, então o milagre acontecerá, ou milagre não pode acontecer no sábado. Eles achavam que milagres precisavam acontecer dentro de uma caixinha, através de rituais. Era como eles estavam vendo. Mas não é sobre isso, é sobre a autoridade que Jesus carrega. Então, o centurião, Jesus já estava acostumado com pessoas que não compreendiam o reino espiritual. Então ele diz: Eu posso ir até o seu servo, pessoalmente, e orar por ele, para ser curado. Esse era o jeito que Jesus estava ministrando naquele momento. Mas esse homem tinha uma fé maior. Esse centurião sabia que não importava se Jesus fosse em pessoa ou não. O que importava era que Jesus tinha autoridade. Isso era tudo o que importava. Então, se Jesus apenas dissesse a palavra seja curado, o centurião sabia que a enfermidade teria que sair. Ela seria forçada a sair. Ele sabia disso. Aleluia. Por isso ele disse: Não precisa vir pessoalmente, apenas diga a palavra e será feito. Aleluia. E é assim que o reino espiritual funciona. É assim que os milagres acontecem. E isso continua igual hoje. Vemos isso em Pedro. Nós fazemos as mesmas coisas que Jesus fazia. É Jesus se movendo através de nós. O princípio continua o mesmo. Quando Deus coloca unção e autoridade em um servo dele, o servo pode simplesmente declarar a palavra e a cura acontece com a pessoa lá no fundo, ou aqui na frente, ou numa oração individual, ou com quem está assistindo online, ou com a pessoa na foto que você segura, ou com aquele familiar seu que está no hospital. E a palavra é declarada. E o milagre acontece. Não importa se a pessoa está do outro lado do mundo, em Toronto, no Canadá, ou no México. Não importa. Não importa. O milagre acontece da mesma forma, porque é sobre a autoridade de Cristo que um servo de Deus carrega. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus ficou satisfeito com essa fé. Você pode ver na leitura da Escritura, o coração de Jesus foi tocado, ele se agradou. Porque, com uma fé maior, Deus pode fazer mais. Tipo, vamos pegar como exemplo aqui. Pessoas que estão aqui e se recusam a crer e ter esse tipo de fé maior, elas não vão receber milagres. Se elas pensam, eu preciso receber uma oração individual. Então, esse é o único jeito do milagre acontecer. Sabe? Tipo, já estão limitando a ação de Deus, sabe? Eu não posso orar individualmente por cada pessoa aqui hoje. Mas eu posso declarar uma palavra para cada um aqui hoje, e Deus pode fazer milagres em cada um aqui hoje. E isso agrada a Deus. Quando todos se levantam com fé, para que muitos milagres possam acontecer, para que todos possam receber milagres. Isso agrada a Deus. Por quê? Ele quer te curar e te libertar mais do que você mesmo quer isso. Ele quer destruir as obras do diabo na sua vida mais do que você quer. Os seus milagres estão ligados ao seu chamado. Os milagres que você recebe te libertam para que você possa andar no seu chamado, brilhando intensamente para Jesus. Quanto mais cedo você estiver completamente curado e livre e andando em vida abundante, mais cedo Deus pode te usar poderosamente. E mais pessoas serão levadas a Jesus através da sua vida. Então, por isso Deus quer que você receba cura, libertação e milagres mais do que você mesmo quer isso. Então, isso é algo tão importante de entender. Não é sobre ficar, Deus, me cura, me liberta. Como se nós estivéssemos implorando a Deus por algo. Como se ele estivesse resistindo. Mas é o contrário. Ele quer mais do que você. Mais do que a sua súplica, ele quer que você receba. Mas ele tem um princípio. Os milagres vêm por fé.
Não vem de forma automática, não vem por manipulação, não vem como você quer só porque você está implorando. Não! Vem quando você se alinha com os princípios dele. Vem quando você anda na sua autoridade. Pelas suas pisaduras sou curado. O diabo é mentiroso e derrotado. Eu serei curado. Eu serei liberto. Na verdade, eu já sou curado. E eu vou à igreja onde o poder de Deus está, ou assistindo online se estou longe, e vou receber minha cura e libertação hoje. E você se posiciona, se alinha com os princípios de Deus, e então a unção te alcança. Deus te toca assim como ele tocou o servo do centurião. Mas você vê andar em autoridade, declarar sua cura e liberdade, tomar ações para se posicionar para receber, isso é o oposto de ficar implorando a Deus. Então, o primeiro exemplo é fé. Implorar a Deus não é fé. Estou te ensinando a ter fé maior. Você está entendendo? Então você precisa ter essa fé. Deus já fez. Ele quer me libertar e me curar mais do que eu quero. Ele quer que eu tenha vida abundante. Ele quer que meu negócio prospere. Ele quer que minhas finanças prosperem mais do que eu quero. Ele quer que meu ministério prospere mais do que eu quero. E isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Mas eu vou fazer a minha parte para que Deus traga o aumento, para que Deus me abençoe. Ele abençoa as obras das nossas mãos. Temos que agir e então ele abençoa. Temos que perseverar, seguir em frente e continuar obedientes. E ele abençoa essa obediência. Temos que trabalhar com dedicação para ele, mas ele abençoa o nosso trabalho. E um dia, todo esse esforço, esse trabalho árduo, essa perseverança, essa obediência dia após dia vai resultar em uma colheita massiva, em um momento de repente que vai te deixar em choque. Não vai te surpreender porque você teve fé. Foi a fé que te manteve perseverando, mas vai te deixar em admiração diante da fidelidade de Deus. Aleluia. Então, ouça isso. Diz: Em verdade vos digo que em ninguém Israel encontrei fé tão grande como esta. Digo-vos que muitos gentios virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa para desfrutar das promessas de Deus com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, porque me aceitaram como Salvador, enquanto os filhos e os herdeiros do reino, os descendentes de Abraão, que não me reconhecerem como Messias, serão lançados nas trevas exteriores. Então, isso é poderoso, porque ele está dizendo: Uau, eu andei por todo Israel, estive pregando, e o povo de Deus, os que cresceram nas sinagogas comigo, os que estudam as Escrituras, os que profetizam sobre o Messias, que está aqui, Jesus, que chegou, eles não têm essa fé. Eles não estão crendo. Eles não estão me recebendo. Mas esse gentil está. Então, ele está dizendo aqui que muitos do povo de Deus não entrarão no reino dos céus, mas sim gentios, porque terão fé, terão humildade. É tão profético esse testemunho que foi compartilhado. Como ela disse, é melhor que você não tenha religião. Isso é exatamente o que essa escritura está dizendo. E vemos isso muitas vezes. Eu vi isso tantas vezes e tantas vezes. Eu vi isso tantas e tantas vezes. Eu vi pessoas que conseguem vir, receber essa unção, entrar nesse avivamento, florescer, andar em vida abundante e receber tantos milagres quando não tem tanta religião dentro delas. Quando são como uma folha em branco. Religião é igual a orgulho. Não existe religião sem orgulho. Não existe fariseu sem orgulho. Se você quiser definir o que é religião hoje, é como os fariseus. Os fariseus achavam que o caminho deles era o único caminho, o caminho certo. Então tudo que era diferente era demoníaco. Então Jesus veio de uma forma diferente, mesmo com tantos frutos visíveis, muito mais frutos do que os fariseus. Mas por ser diferente, o orgulho deles fez com que o rejeitassem. Não é do nosso jeito, então está errado. Nossa forma é perfeita. Então, esse orgulho é o maior obstáculo à fé.
um dos maiores tropeços para a fé. Agora, se você já esteve na religião, então o que eu estava dizendo é, na minha experiência, ao longo desses anos ministrando, descobri que as pessoas que entram no avivamento e recebem os milagres e a vida abundante são, primeiro, aquelas que não estiveram muito na religião, elas conseguem receber rapidamente e com facilidade, como uma página em branco, com o coração aberto. Ou, número dois, como a Rue e a Chanel, um grande exemplo, que foram libertas de tanta religião, não é certo? Elas são um grande exemplo. Ou pessoas como elas, que depois de encontrar o poder de Deus, se humilham. Você vê, quando você não esteve na religião, não há tanto para se humilhar. Todos nós temos que nos humilhar, amém? Mas se você esteve preso à religião, há mais para ser quebrado em você. Então, se você esteve na religião, não estou dizendo, ah, que pena para você. Vai ser muito difícil entrar no reino dos céus. Mas eu vou dizer isso: se você mantiver o orgulho, vai ser muito difícil. Impossível. Você precisa enxergar corretamente o que há em você. Você precisa ver claramente a religião verdadeira e o orgulho e o ego que você carrega. Você precisa reconhecer isso. E precisa ver, tenho muito trabalho a fazer para me humilhar. Isso é minha maior fraqueza. Esse é meu maior obstáculo. Então você deve ter a maior intenção aqui. Para agradar a Deus, você precisa ter fé. Então, para poder ter fé e agradar a Deus, se humilhar tem que ser a coisa número um que você está fazendo para poder agradar a Deus e ter fé. Amém? A Bíblia diz: humilhai-vos. Então, isso é algo que você precisa fazer. Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Peça a Deus que faça uma obra no seu coração. Mas você precisa tomar a ação de se humilhar. Você precisa tomar a ação de renovar sua mente com o vinho novo. Você precisa tomar a ação de renovar sua mente. Você precisa tomar a ação de vir com o coração aberto. Você precisa tomar a ação de rejeitar todo orgulho, todas as vozes de orgulho, todas as vozes de ceticismo e declarar: eu vou receber a palavra de Deus através do meu líder, através do servo de Deus hoje. Eu vou receber com o coração aberto, eu vou receber como uma criança, eu vou à igreja e vou ser um verdadeiro discípulo. Eu vou anotar tudo e vou tomar isso como a palavra de Deus, em vez de ficar questionando, tentando comparar com o meu próprio conhecimento. Eu estou te ensinando como se humilhar, como tomar ações para se humilhar, amém? Então, isso é poderoso. Essa escritura é tão poderosa. Quando você olha hoje, as pessoas que mais se opõem ao mover de Deus, ao avivamento, são os fariseus, são os religiosos, são os que se dizem homens e mulheres de Deus. Muitas vezes, infelizmente, são os próprios ministros, os líderes cristãos, que mais se opõem ao mover de Deus. Isso é o que eu vi na minha própria vida. Os maiores ataques, as maiores oposições, os ataques mais demoníacos e cheios de ódio que enfrentei, vieram de líderes cristãos. Não todos, mas foram os líderes cristãos os maiores ataques. Os maiores. Quero dizer, o tipo mais intenso de ataques que eu enfrentei. E isso foi igual nos tempos de Jesus. Não era só os que frequentavam as sinagogas, eram os líderes, os fariseus. Eram as pessoas em posição de liderança nas sinagogas que organizaram a campanha para crucificá-lo. Foram os responsáveis por isso, certo? E agora temos esse centurião, um homem que nem nasceu nas sinagogas, que tem a maior fé que Jesus já viu. Isso é exatamente o que Deus tem falado. Temos que nos tornar como criança. O centurião não era uma criança, mas tinha um coração de criança. É assim que temos que ser para agradar a Deus. É assim que temos que ser para ter uma fé grande. Como o centurião, nos humilhando. Você vê? Eu acho tão poderoso que o centurião realmente entendeu a autoridade.
É uma das únicas vezes nas Escrituras que é explicado claramente como os milagres acontecem através da autoridade de Cristo, executada por um servo de Deus. É assim que os milagres acontecem. Eu amo tanto essa Escritura. Mas como isso aconteceu? Porque ele se humilhou. Ele se humilhou e por isso seus olhos espirituais se abriram. E ele pôde perceber os mistérios do reino espiritual, o que levou a uma fé maior. Porque a gente começa com fé de que Deus existe, depois fé de que ele nos ama, depois fé de que ele tem bons planos para nós, mas à medida que nos humilhamos continuamente, Deus abre os nossos olhos espirituais, a nossa fé se expande, nossa compreensão no reino espiritual se expande. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas também conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais verdade você percebe, mais você vê e entende como o reino espiritual funciona. Mais forte sua fé se torna. Amém? É como quando você entende os princípios de Deus, você entende que o que significa quando ele diz que ele não é um homem para mentir, que toda palavra que ele fala não volta vazia, mas cumpre o que foi enviada para fazer. Antes, isso era só palavras bonitas, mas depois que você entende os princípios de Deus, como ele se mantém fiel aos seus princípios, como usar vasos ungidos, colocar unção e autoridade neles, aí você simplesmente vai à igreja onde o poder de Deus está e é muito simples. Os milagres têm que acontecer, os demônios têm que sair, as enfermidades têm que sair. É tão simples. Você entende esse princípio. E isso te dá muita fé. Eu estou indo à casa de Deus, onde está o poder de Deus. Estou assistindo online e Deus vai me curar e me libertar. Muito diferente daquela fé pequena que diz: sim, Deus, cura algumas pessoas, outras não. Não sei, tenho orado faz tempo e ainda não vi cura, então vou continuar tentando. Você vê como essa fé é muito menor? Mas quando você se humilha e entende mais o reino espiritual, você aprende os princípios. E agora você entende. É assim que se recebe de Deus. Isso vai acontecer se eu seguir os princípios dele. Grande fé! Aleluia! Grande entendimento leva a uma grande fé. E grande entendimento vem quando você se humilha para que Deus abra seus olhos espirituais. Aleluia! Primeiro Reis 18:41. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Então Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, se curvou até a terra e colocou o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: sobe e olhe para o lado do mar. E o servo subiu, olhou e disse: não há nada. E Elias disse: volte lá, 7 vezes. Na sétima vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está subindo do mar. E Elias disse: sobe e diz a Acabe: prepara teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E em poucos tempos o céu se escureceu com nuvens e ventos e caiu uma grande chuva. E Acabe subiu em seu carro e foi para Jezreel. O profeta Elias ouviu de Deus que uma grande chuva viria, num tempo de seca. E ele diz: já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Então, ele diz: sobe e procure as nuvens de chuva. E o servo responde: não há nada. E Elias diz: volta 7 vezes. Então o servo vai, procura a nuvem, como Deus havia falado por meio do profeta, e não vê nada. Então ele volta e diz: ainda não há nada. E Elias responde: volta de novo. Isso se repete 7 vezes. E só na sétima vez a nuvem apareceu. Então, esse tipo de coisa vai acontecer muitas vezes na vida. Quando Deus fala algo, pode ser uma profecia, uma palavra profética através de um servo de Deus,
ou simplesmente uma promessa que Deus fez a você. Talvez seja a promessa de cura que todos temos. Pelas suas pisaduras somos curados. Ou talvez seja uma promessa de que Deus quer que seu negócio prospere ou que o seu ministério cresça. Você tem essa promessa e no seu coração você sente que já deveria estar crescendo, que os milagres já deveriam estar acontecendo. Mas um dia passa, 2 dias passam, 3 dias, 4 dias, ou talvez seja um mês, 2 meses, 3 meses, ou até um ano, 2 anos, 3 anos e nada. Você está olhando para o céu e não vê nada. Mas existe um motivo pelo qual Deus permite esse tipo de demora. Isso é para testar sua fé. Porque Deus quer que sua fé cresça, Ele quer que você tenha uma fé tão grande nele, mas a única maneira da sua fé crescer é se ela for testada. E como a fé é testada? Por meio de um período prolongado de tempo, no qual você está crendo que Deus fará algo, mas ainda não vê acontecer. Quem aqui quer que a sua fé cresça? Então você precisa estar bem com o teste. Você precisa estar bem com o esticamento. E é isso que ele parece. Um longo período de tempo em que você não está vendo o milagre, o crescimento, a bênção ainda acontecerem. Então, muitas vezes nós ficamos nos perguntando: Deus, por que ainda não aconteceu? E Deus está dizendo: Você orou para ter uma fé maior em mim. Você quer me agradar mais, e para me agradar mais você precisa ter uma fé maior, porque não pode me agradar sem fé. E se você quer me agradar ao máximo, precisa ter uma grande fé. Então você diz: Senhor, eu quero te agradar, esse é o desejo do meu coração todos os dias, Senhor, te agradar. E a Bíblia diz que você não pode agradar a Deus sem fé. Então agora os dias passaram, semanas passaram, anos passaram e você ainda não viu a promessa se cumprir. Essa é a resposta à sua oração para agradar a Deus, para que a sua fé cresça. Aleluia. Eu vi isso acontecer tantas vezes na minha vida, tantas vezes eu me perguntei: por que isso ainda não aconteceu? E eu hoje, olhando para trás, eu sei que foi porque Deus queria esticar minha fé. Nunca vou esquecer o momento em que uma promessa se cumpriu depois de 4 anos e meio esperando. Foi quando o avivamento começou, na verdade. 4 anos atrás, nesta mesma semana, 30 de maio de 2021, esse foi o dia em que a promessa se cumpriu, o avivamento estourou e alcançou o mundo todo. Por 4 anos, até aquele ponto, eu estava ministrando na igreja. A igreja 5F era muito pequena. 20 pessoas, depois 15 no ano seguinte, depois 10, depois 5, e a cada ano diminuía. No ano da Covid, tinha 2 pessoas. Depois fomos para fora. Uma vez preguei no parque em setembro de 2020, tinha uma pessoa lá e ela foi embora no meio da mensagem. E esperar não foi fácil, esperar não foi divertido. Eu me perguntava tantas vezes: por que ainda não está acontecendo? Por que não vejo nem um pouco de crescimento? Porque eu sinto no meu coração que já deveria ter acontecido. Por que não está acontecendo? Mas durante todo aquele tempo, Deus estava esticando minha fé. Todos os dias minha fé estava crescendo. Eu não sentia isso, mas eu senti no momento em que a promessa se cumpriu. Quando a promessa se cumpriu, 300 pessoas lotaram um anfiteatro a ponto de ficar transbordando. 30 de maio de 2021. E a cada semana depois disso, pessoas viajavam de avião para receber e assistiram online do mundo todo. Toda semana desde então, naquele mês e nos meses seguintes. Nunca senti uma fé tão forte em Deus como naquela época. Eu nem sabia como colocar em palavras, eu só dizia às pessoas. Eu lembro de falar ao vivo tantas vezes. Eu só quero subir nos telhados e gritar: Deus é fiel. Era a única forma que eu conseguia expressar. Eu queria sacudir cada pessoa e dizer: Deus é fiel! Tipo, você precisa confiar em Deus, Ele é fiel! Ele vai fazer exatamente o que ele disse que faria. As promessas dele são sim e amém.
Ele não mente. As promessas vão se cumprir, ele é fiel. Eu nunca senti esse tipo de fé. Essa fé de Deus é fiel. Nunca senti isso da forma que senti depois de esperar 4 anos e meio, depois de todo aquele tempo prolongado, olhando para o céu, procurando a nuvem e então finalmente a chuva cair, a chuva do avivamento. E agora, a partir daquele momento, Deus pôde me usar muito mais poderosamente do que se eu não tivesse passado por aquilo. Ele pode me usar para ativar fé em outras pessoas. Fé de que Deus é fiel. Se ele fez por mim, ele pode fazer por você. Aleluia! 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 Glória a Deus. Então, um dos maiores inimigos da fé, um dos maiores inimigos da fé é a impaciência. E quando você não vê nada acontecendo por muito tempo, é fácil cair na tentação de ficar impaciente. Tipo, cansei de esperar. Quero que aconteça agora. Por que ainda não aconteceu? E então, você começa a focar nisso, meditar nessa impaciência, e isso traz dúvida. Se você continuar meditando na impaciência, isso vai levar à dúvida. É por isso que eu digo, a impaciência é um dos maiores inimigos da fé. Então, o que é muito importante fazer é renovar sua mente com histórias como a do servo de Elias, como a minha história pessoal, que o atraso é para o seu bem, não é evidência de que o milagre não vai acontecer. Não, 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 não. Não, não, não. Nunca pense isso. Nunca pense que você precisa ver progresso constante. Para mim, parecia que eu estava regredindo. E para o servo de Elias, ele nem viu uma nuvem pequenininha. Ele não viu nada nas 6 primeiras vezes que subiu. Então, quando você continua vendo nada, 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 há essa tentação da dúvida de entrar e pensar: ah, não sei, já faz tanto tempo e não vejo nem sinal de que vai acontecer. Talvez não vá acontecer. Não caia nessa mentira do diabo. A maioria das promessas, todas na verdade, envolvem espera. Porque é assim que Deus produz fé em nós, na espera antes da promessa. Aleluia. Nesses momentos de impaciência, renove sua mente com essa verdade. Há um motivo pelo qual ainda não aconteceu. Há um motivo pelo qual a promessa ainda não se cumpriu. E você pode ter certeza de um deles. Deus está usando isso para construir sua fé. Deus está usando isso para produzir mais frutos do Espírito dele em você. Porque é isso que acontece toda vez que você obedece a Deus. Quando você escolhe ser paciente, quando você escolhe confiar nele e não duvidar, quando você continua servindo a ele, mesmo sem estar recebendo nada em troca, quando você continua obedecendo e servindo, mesmo sem ver o fruto das sementes que está plantando ainda. Cada vez que você obedece a Deus com essas atitudes, Deus molda seu coração para ser mais parecido com o dele. É algo que acontece automaticamente. É lindo, não é complicado ser transformado à imagem de Deus. Basta obedecer e Deus faz o resto. Aleluia. É produzido em você de forma sobrenatural enquanto você continua escolhendo obedecer a Deus, enquanto continua resistindo às mentiras e às tentações do diabo. Então você pode ter certeza que esse é o motivo número um pelo qual ainda não aconteceu, mas pode haver outros motivos também. O tempo de Deus é perfeito, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, eles são mais altos, a Bíblia diz. Que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos, eles são mais elevados. E eu penso sobre isso até em relação à minha vida. Já recebi tantas profecias sobre esse avivamento.
que vai se expandir massivamente pelo mundo e ainda não vimos nada comparado ao que vai estar por vir. Glória a Deus. Oh, e o meu coração quer tudo agora. Eu entendo você, eu te entendo. Tipo, ninguém gosta de esperar. Nenhum de nós gostamos de esperar. Porque quando falamos sobre esperar nas promessas de Deus, isso nunca vai ser divertido. Porque as promessas de Deus são tão lindas e maravilhosas e levam a uma glória maior, uma vida abundante maior, a um cumprimento maior do seu chamado. Então elas são tão preciosas que como não desejar isso agora? É claro que a gente quer agora. Eu entendo você. Eu já estive aí, eu ainda estou aí. Eu entendo, de verdade. Mas Deus realmente falou isso comigo, até sobre os planos dele para expandir esse avivamento. É complexo. Isso não depende de mim, depende de Deus. Tipo, os esquemas do diabo são complexos. Mas eu não preciso me preocupar com isso, isso é com Deus. Mas o que eu quero dizer é: Deus sabe o momento perfeito para agir. Ele sabe o momento certo para abrir as portas. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando corações para receberem dele. Assim como neste ano da aceitação estamos vendo tantas pessoas receberem Jesus como nunca antes, houve uma preparação que levou a isso. Então Deus não vai forçar o avivamento nas pessoas quando elas ainda não estão prontas. Sabe? A expansão virá no tempo certo. Essas coisas são complexas e nós não precisamos entender tudo, só precisamos saber o tempo de Deus é o melhor e não queremos ir antes do tempo dele. Isso só trairia problemas. Amém? Então você precisa entender que, às vezes, as coisas ainda não aconteceram porque Deus vê o quadro completo, que você não vê. Coisas ruins poderiam acontecer se a promessa viesse antes da hora. Talvez você ainda não esteja preparado. Talvez Deus precise refinar algo dentro de você primeiro. Ou talvez existam fatores externos. Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que está fazendo. Então simplesmente confiamos nele. Aleluia. Aleluia. Outra maneira de renovar sua mente para não cair na impaciência é lembrar o quanto sua vida já é abençoada. No momento em que você entrou na vida com Jesus, especialmente com a plenitude de Jesus e da unção dele, sua vida se tornou linda e abençoada, desde o primeiro dia, amém? Sua vida não é mais como era antes. Você tem tantas bênçãos agora que antes não tinha. Você era oprimido, você estava doente, você não tinha amigos. Agora você tem uma família preciosa em Cristo. Agora você está curado, agora você está liberto. Você antes estava preso à religião, apanhando o diabo com condenação, sem intimidade com Deus. Mas agora você tem um relacionamento real com Jesus. Agora você está andando no amor dele, na paz dele, na alegria dele. Isso é uma vida linda. Isso é uma vida abençoada. E às vezes é muito fácil esquecer disso. Mas se você pudesse voltar e viver um dia da sua vida antiga e com Amém. E comparar com a vida que você tem hoje. E comparar com a vida que você tem hoje, você enxergaria tudo diferente. Você não desejaria mais nada, você estaria agradecendo a Deus com todo o seu coração, sem tomar nenhuma bênção como garantida. Então, se algum dia você estiver se sentindo impaciente, você precisa renovar sua mente e praticar a gratidão. Você precisa olhar ao redor para todas as bênçãos que tem hoje e comparar com a sua vida, como a sua vida era antes. E lembrar o quão abençoado você já é agora. Não desperdice esta estação preciosa e linda que você está vivendo agora com Deus. Ela é bela, ela é abençoada. Pare de idolatrar a promessa. Seja grato pelo que Deus já te deu, por sua vida com Ele agora, por essa estação com Ele agora. Amém? Aleluia. E o outro inimigo da fé é o orgulho, como eu mencionei antes. Orgulho.
Então, o que pode acontecer com as pessoas durante a espera, quando elas ainda não viram as promessas se cumprirem, o inimigo pode vir com esses pensamentos de merecimento, de direito, pensamentos como: eu já deveria ter essas bênçãos, eu já deveria ter recebido essas promessas, porque ainda não chegaram? Eu fiz tudo isso por Deus, eu mereço isso. Você começa a pensar assim, e aí o sentimento de direito próprio começa a entrar. E isso é orgulho. E o orgulho pode levar à amargura contra Deus, que leva à dúvida. Por isso eu digo, orgulho é inimigo da fé. Então, se você começa a sentir esse tipo de pensamento, por que eu ainda não tenho isso? Rejeite esses pensamentos, renove sua mente. Lembre-se, você não merece nada do que tem, nem mesmo o fôlego nos seus pulmões. Você não merece nenhuma das bênçãos que tem. É tudo pela graça de Deus. E a gente tem, não sei o número exato, mas centenas, talvez milhares de bênçãos que não merecemos. A gente não merece nenhuma delas. E não só temos uma bênção imerecida, duas, três, quatro, temos centenas, milhares. Eu nem sei o número. Não dá nem para contar todas. Mas pense nisso, você não merece nenhuma delas. Então é insano pensar que você tem centenas, milhares de bênçãos e que tem direito a todas. E ainda tem direito a outras que você ainda nem recebeu. Isso é besta. Precisamos renovar nossa mente e nos humilhar. Amém? Que sim, Deus quer nos dar essas bênçãos. Sim, Deus quer cumprir suas promessas, mas não é porque merecemos. É porque ele nos ama e quer nos abençoar e é para a glória dele, e porque ele recompensa aqueles que o buscam. Mas não é porque merecemos, é porque ele nos ama tanto que quer nos recompensar. Amém? Aleluia. As palavras do centurião, as palavras que ele falou, Jesus, não precisa vir à minha casa. Apenas diga a palavra. Porque eu entendo como funciona. Eu sou um homem de autoridade. Eu entendo a autoridade de Cristo que o Senhor tem. Que o milagre vai acontecer só pelo fato de o Senhor falar com autoridade. Foram essas palavras que agradaram a Deus. Foram essas palavras que foram contadas como fé. Foram as palavras dele. Então eu quero te ensinar agora como ter fé. A primeira parte é não fazer aquilo que já falamos aqui, ou seja, rejeitar a impaciência e o sentimento de merecimento. Mas a segunda parte é entender o que Deus considera como fé. Suas palavras. O centurião não precisou dizer: eu sinto tanta fé no meu coração, para agradar a Deus. Ele só precisou falar. Você não precisa vir para minha casa, apenas diga a palavra. Foi isso que maravilhou Jesus, as palavras que ele falou. Ei, o diabo podia estar atacando a mente do centurião naquele momento, com palavras de dúvida, e ele rejeitou essas palavras e falou a verdade. E as palavras foram o que contaram como fé. Não o que estava acontecendo na sua mente ou no coração. Foi simplesmente as palavras. Aleluia. Aleluia. Então, muitas pessoas acham que tudo depende do que sentem, mas os sentimentos muitas vezes vêm das mentiras do diabo, são influenciados por ele. Nem sempre, mas muitas vezes, sempre que seus sentimentos não estão alinhados com a verdade da palavra de Deus, esses sentimentos estão sendo influenciados pelo diabo. E você não precisa viver baseado nos seus sentimentos, você não precisa falar o que os seus sentimentos dizem, você não precisa ser guiado por eles. Você pode rejeitar seus sentimentos, rejeitar seus pensamentos. Na verdade, a Bíblia diz para fazermos isso. Levai cativo todo pensamento, tornando-o obediente a Cristo. Leve todo pensamento cativo e faça-o obedecer a Cristo.
Ou seja, tome uma atitude. Pegue esses pensamentos na sua mente que não estão alinhados com Cristo, prenda-os, submeta-os e mude-os para se alinharem à verdade. Aleluia! A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. A principal forma de resistir ao diabo é através dos pensamentos e sentimentos que ele tenta colocar em você. Resista a eles, rejeite esses pensamentos. Tire-os da sua mente, rejeite-os com a sua boca e foque na palavra de Deus e na verdade. Confesse a palavra de Deus, a verdade, e é assim que você vence. É assim que você expulsa as mentiras. E é assim que você escolhe ter fé. E é isso que Deus considera como fé. Amém? Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está armazenado em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal acumulado em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está meditando pensando muito em dúvida, orgulho, sentimento de merecimento, coisas que se opõem à fé, você precisa soar o alarme. Quero dizer, você precisa tratar isso como emergência. Eu preciso agir agora no espírito. O diabo está tentando dominar e eu não vou deixar. O diabo conhece essa escritura. Ele sabe a verdade dessa escritura, por isso ele envia pensamentos, sentimentos. Ele quer que você medite. Meditar é uma escolha. É quando você continua pensando em algo de forma constante. Então o inimigo envia pensamentos e sentimentos, mas é você quem escolhe se vai meditar neles ou rejeitá-los. Então, quando esses sentimentos e pensamentos do inimigo começarem a te bombardear, você precisa agir. Você precisa levar isso a sério por causa da escritura. Porque as palavras são o que Deus considera como verdade. As palavras são o que contam como verdade no reino espiritual. Suas palavras determinam se você está dando autoridade ao diabo ou a Deus. Então, como você controla as suas palavras? Você precisa controlar o que você medita. Você precisa tomar uma atitude sobre o que está meditando. Rejeite as mentiras. Não continue pensando nas mentiras do diabo, nos sentimentos que o diabo está tentando te dar. Por isso a palavra diz: sede transformado pela renovação da vossa mente. Vá até a palavra de Deus que fala o oposto dessas mentiras. E renove sua mente, leia a palavra, fale em voz alta. Pense nela, pense nela, pense nela, medite nela, medite nela. E o que você medita se torna o que está no seu coração. E da abundância do coração a boca fala. Então, o que está armazenado no coração é o que sai da boca. Esse é um princípio. Aleluia. Então, para ter uma fé maior, você precisa observar no que está meditando. Você tem controle sobre o que você medita. Você tem essa escolha. Você tem esse poder. O Espírito Santo te dá o poder e força para rejeitar o diabo e escolher pensar no que é certo. A palavra de Deus, a verdade de Deus. E é muito simples. É muito simples ter uma grande fé. Medite na verdade, resista ao diabo e fale a verdade. Fale aquilo que está no seu coração, o que você armazenou no seu coração, a verdade, a palavra de Deus. E então você se torna como o centurião, e Deus conta isso como fé. Então não importa o que você está sentindo, você pode dizer para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor vai me tocar hoje. Eu creio que apenas a palavra vinda do teu servo vai me tocar. O Senhor vai se mover em poder através do teu servo hoje e vai me alcançar. E Deus te vê como viu o centurião. Ele vê, uau, essa é uma fé grande. Mesmo que você estivesse lutando com mentiras do diabo, Deus vê o que você falou. E ele vê como fé grande. E agora você agradou a Deus. E agora você vai receber grandes milagres. É simples ter uma grande fé. Aleluia. Obrigada, Jesus. Você tem que tomar cuidado com o que você confessa, porque quando você fala negativamente, é como se estivesse falando na frequência do diabo. E o diabo não pode ouvir tudo que as pessoas dizem. Mas se você começar a falar negativamente,
É como se você estivesse se sintonizando na frequência dele no reino espiritual. Você começa a contribuir para a frequência negativa, a frequência do diabo. E assim, o reino das trevas percebe que você está dando autoridade ao diabo, você escolheu falar na frequência errada. Isso é uma ação espiritual que abre a porta para o diabo. É uma ação que dá permissão para ele bombardear você com ainda mais pensamentos e sentimentos negativos. Pensamentos de dúvida, pensamentos de merecimento, pensamentos de orgulho. Qualquer pensamento negativo que condena, qualquer voz do diabo, qualquer mentira do diabo. É por isso que eu digo, é tão importante o que você fala. Eu sou muito cuidadosa com o que falo, para proteger a minha fé. Às vezes esperar não é divertido, às vezes esperar não é fácil, mas eu sou cuidadosa com a forma como falo. Eu posso dizer coisas como: eu achei que já teria acontecido agora, mas eu sei que Deus tem algo surpreendente e reservado. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso que eu ainda não conheço. Eu sei que a promessa vai se cumprir. E eu sei que ela está a caminho. Eu sei que Deus vai me surpreender, Deus vai me chocar, Deus vai me surpreender. Eu pensei que aconteceria desse jeito, não foi assim. Então quer dizer que Deus vai me surpreender. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me dá mais paciência, me dá mais força. Eu creio no Senhor. Eu creio nas suas promessas. Mesmo que eu não esteja sentindo isso por dentro, isso é o que eu escolho falar, porque eu quero proteger minha fé e ajudar minha fé a crescer mais. Dê permissão a Deus para Ele construir uma fé maior em você. Amém? Então não fale palavras de dúvida. É como abrir uma porta para o inimigo. Não fale palavras de dúvida. Não fale palavras de merecimento. Não fale palavras de orgulho. Cuidado com o que você fala. Amém? Aleluia. Então, essa é uma palavra profética de Deus para você hoje. Deus quer que você tenha uma fé maior. Uma fé maior em todas as áreas da sua vida. Quaisquer que sejam as promessas de Deus sobre sua vida, aquilo que você está crendo, Deus quer que sua fé cresça. Ele quer que você mire mais alto, ele quer que você pense mais alto. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Vocês que têm um negócio, ou vocês que estão em qualquer situação financeira, Deus tem planos grandes para que você tenha vida abundante. Ele tem planos de abençoar seu negócio. Ele tem planos de te levar de glória em glória. Ele realmente tem. Não olhe para onde você está agora. Pense mais alto. Nosso Deus é o Deus do de repente. Ele é o Deus que fez os muros de Jericó caírem em um segundo. Depois de anos de esperar para entrar na terra prometida, depois de vários dias andando em volta dos muros de Jericó e sem ver nenhum tijolo cair. Esse é o nosso Deus, o Deus que fez o avivamento romper, que encheu o anfiteatro até transbordar e transformou essa igreja que antes era uma igreja com uma pessoa saindo no meio da mensagem e em poucos meses em um ministério global. Aleluia! De repente, os muros de Jericó caíram. De repente, a nuvem apareceu no céu e trouxe a chuva. De repente. Então você precisa elevar sua fé e lembrar quem é o seu Deus. Não importa que você ainda não viu acontecer, está vindo, vai vir de repente. Aleluia. Vocês que têm ministérios, Deus realmente tem planos para um avivamento em seu ministério, para que muitas pessoas sejam curadas, libertas e salvas. Esse é o plano de Deus para o seu ministério. Você que lidera um pequeno grupo, é o plano de Deus que o seu grupo se torne tão grande que ramificações sejam formadas. Ramificações da Igreja 5F na sua cidade, na sua nação. Pense mais alto. Pense maior. É para onde Deus está te levando. Suba ao nível dele para que ele possa fazer coisas maiores. Entre no reino espiritual onde ele está, para que ele possa fazer mais. Aleluia. Entre completamente nesse reino da fé onde Jesus opera.
Entre totalmente. Suba mais alto. Aleluia. Aleluia. Você está indo mais alto. Você está indo de glória em glória. Você andará em abundância em todas as áreas da sua vida. Cada promessa que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. E você ficará maravilhado. Você terá momentos, muitos momentos, em que você vai querer gritar dos telhados: Deus é fiel! Aleluia! Vamos gritar agora. Vamos gritar antes de vermos. Vamos gritar dos telhados com fé que Ele é fiel antes das promessas se cumprirem na sua vida agora. Vamos gritar: Deus é fiel no 3, com todo o nosso coração. Vamos não esperar, vamos agradar a Deus agora. Vamos agradar a Deus, vamos agradar a Deus agora. 1, 2, 3. Deus é fiel! Aleluia! Nós cremos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Cremos que o Senhor fará tudo o que disse que faria. Cremos que cada promessa vai se cumprir. Cremos que esse avivamento será aceito no mundo inteiro. Cremos que ele vai crescer e se expandir. Cremos que precisaremos de um novo lugar para adorar porque não caberemos todos aqui. Cremos que todo muro de Jericó, todo muro religioso vai cair. Aleluia! 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 Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Ti. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. Aleluia! E te agradecemos pela Tua fidelidade, Deus. Te agradecemos pela Tua fidelidade, Deus. Agradeça a Ele pela fidelidade dEle. Agradeça a Ele pela fidelidade que você já viu na sua vida, por como você tem visto a fidelidade dEle. E agradeça a Ele pela fidelidade de amanhã, pela fidelidade dEle em fazer cada promessa se cumprir na sua vida. Agradeça adiantado. Deus, eu te agradeço. Pense nas promessas que ainda não se cumpriram e agradeça agora. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu tempo perfeito. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor recompensa os que te buscam com diligência. Te agradecemos porque o Senhor vai nos recompensar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada promessa que ainda não vimos. Te agradecemos porque elas vão se cumprir no teu tempo perfeito. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Dizemos sim e amém. Sim e amém ao teu tempo perfeito e aos teus caminhos perfeitos. Confiamos no teu tempo, confiamos nos teus caminhos, confiamos nas tuas maneiras. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus.